Se você já tentou emagrecer ou quer emagrecer, quais as dificuldades que você mais encontra em relação ao emagrecimento? Deixa aqui nos comentários para mim, eu vou deixar os comentários ativados, tá? Então, compartilhem aqui qual é a maior dificuldade de vocês em relação ao emagrecimento, tá? O que é mais difícil para vocês? Qual o maior desafio, tá? Eu vou começar comentando aqui o que as pessoas me disseram. Então, aqui, ó, para mim é controlar as minhas crises de ansiedade, tá? Bom, em relação à ansiedade, a ansiedade é sim um dos principais desafios na área do emagrecimento. Por quê? Porque ela entra dentro dos desafios emocionais. Então, dentro dos desafios emocionais, tanto a ansiedade, quanto a tristeza, quanto a alegria, elas passam a fazer parte de um estímulo, né? Então, essa emoção acaba gerando um estímulo. E a gente, ao responder esse estímulo, a gente responde com a vontade, com o desejo de comer, né? Com o ceder à comida. Então, ele é um gatilho importante, né? E quando a gente tem as crises de ansiedade, ou quando a gente tem uma ansiedade, mesmo num menor nível, a gente precisa avaliar como é que eu posso resolver essa ansiedade. Comer vai te deixar menos ansiosa. A gente está falando de processos de emagrecimento, ou seja, a pessoa sabe que ela quer emagrecer, ela sabe que ela precisa emagrecer, esse é o desejo dela, mas ela enfrenta algumas dificuldades nesse caminho, nessa jornada do emagrecimento, né? E um dos desafios que muitas pessoas colocam, né, é a ansiedade. E aí, como lidar com isso? Então, sabendo que o seu objetivo é emagrecimento, identificando que você está ansiosa, pense de que forma que você pode resolver isso que está te deixando ansiosa. O que é? Primeiro, identificar. Oi, Tana, e aí, vamos para o desafio? Né? Primeiro de tudo, é identificar o que está me deixando ansiosa. É uma conta para pagar? O problema do meu filho na escola? Qual é o problema que está te gerando ansiedade, tá? Então, identificar o que está te gerando essa emoção. Segundo, você não vai Então, até porque você não vai resolver a ansiedade com comida. É importante que você identifique o que está te deixando ansiosa e crie alternativas para solucionar esse problema. Se você resolver esse problema, que é, por exemplo, uma dívida, um boleto com comida, num processo de emagrecimento é provável que depois você se sinta ansiosa, triste, desapontada, decepcionada consigo mesmo, porque você não está atingindo o seu objetivo e está caindo nessa armadilha emocional, tá? Então, primeira solução para tanto a ansiedade quanto outros estados emocionais é identificar o problema e encontrar outras alternativas para resolver, tá? Seguindo, então, aqui, as pessoas oferecendo comida. Esse é um outro desafio muito comum, né? Que ele faz parte dos nossos gatilhos sociais, dos nossos estímulos sociais. Então, tanto a questão de a gente estar num processo de emagrecimento, estamos focados, sabemos onde estamos, aonde queremos chegar, e quem não tem clareza onde está e onde quer chegar, no meu site www.sabrinapedron.com.br tem um presente para vocês, que é um e-book completíssimo,
com a parte teórica e a parte prática, as tarefas para fazer. Então, é um workbook que vocês vão lá, vocês vão baixar e ele dá o passo a passo para vocês terem esse discernimento das metas de vocês. Metas claras e metas objetivas, né? E atingíveis. Então, quando a gente tem clareza dessas metas, resistir a essas pessoas que nos oferecem comida fica mais fácil. Por quê? Porque as pessoas, elas não vão parar de fazer isso, elas não vão parar de comer porque você está querendo emagrecer. Elas não vão parar de te oferecer porque isso faz parte de uma cultura, isso faz parte de hábitos sociais, né? E isso não vai parar de acontecer. Quem é que precisa estar preparada para reagir diante disso? Somos nós, né? Nós que queremos emagrecer. Então, é o que eu sempre digo. Se você tiver metas claras e objetivas, se você tiver metas claras e objetivas, dizer que não, ou simplesmente criar outras estratégias para reagir às pessoas oferecendo comida o tempo todo, mesmo que você não esteja com fome e nem com aquela vontade de comer, vai ser mais fácil, tá? Então, próxima pergunta, a questão dos doces. Quem tiver mais perguntas, podem ir mandando aqui na caixinha, tá? E eu vou respondendo aqui conforme forem entrando. Essas aqui são as que elas colocaram ainda ontem à noite. Então, aqui, o maior desafio em relação ao emagrecimento é o doce. O doce, geralmente, ele faz parte do nosso paladar desde a infância, né? Então, quando vocês lembram ou como que vocês reagem com os filhos de vocês, né? Quando eles caem, se machucam, ou brigam, ou estão tristes, ou estão com comida, com docinho, né? Geralmente o agrado vem através do doce, da bala, do chiclete, do chocolate, né? Então é uma forma de agradar. E esse paladar, ele já vai se construindo desde a infância. Acontece que os doces, aqui ela não especificou a situação, enfim, mas os doces, eles estão muito ligados também com questões emocionais, bem como tristeza, ansiedade, né, e situações de decepção, enfim. Por quê? Porque o doce no nosso cérebro, ele libera uma alta carga de dopamina. E a dopamina é aquele neurotransmissor que é responsável por inundar o nosso cérebro de prazer. Então, o nosso cérebro aqui atrás, né? Quando o nosso cérebro, ele fica inundado de prazer, né? Ele fica todo cheio de prazer, ele fica feliz, né? Mas quando esse prazer é gerado por esse neurotransmissor aqui, por esse hormônio, por esse neurotransmissor que é gerado através do doce, esse prazer, ele dura muito pouco, muito pouco. É muito rápido, tá? Ele inunda, ele enche de prazer o cérebro, mas ele esvazia rápido de prazer. Então, por isso, ele vai pedir mais e mais vezes. Então, é por isso que é difícil quando a gente tá ansioso, estressado e quer comer um doce, a gente só comer um pedacinho, a gente só comer um tabletinho, a gente só comer um pouquinho, porque esse prazer, ele vai querer se repetir, porque a sensação emocional do estresse, da ansiedade, ela dura por mais tempo. Compreendido? Então, do doce foi respostas da caixinha feitas. E aí, além disso, a gente tem outros desafios, né? Menos comuns, mas que são desafios também. Por exemplo, a fome. No emagrecimento, muitas pessoas, elas têm medo de sentir fome, né? Encaram esse aspecto fisiológico e natural, que é a fome, como uma dificuldade, como um desafio, como um medo. E a gente precisa enfrentar. Então, o que a gente precisa fazer
para solucionar essa questão. A gente entender que a fome é fome. A gente não tem que ter medo dela, a gente tem que ter orgulho dela, né? Orgulho de sentir quando ela aparece. Mas para isso a gente precisa ter o discernimento se de fato é fome. E como que a gente pode entender esses sinais da fome? Quando o nosso estômago realmente começa a roncar, quando a gente começa a ter desconfortos fisiológicos que sinalizam que essa fome é uma fome verdadeira. E não é uma fome situacional, não é uma fome que ela é assintomática, né? Ela é uma fome, tá? Então, quando a gente tem fome, a gente vai ter desconforto fisiológico. Sempre, tá? Dor de estômago, barriga roncando, né? Enfim, até tonturas, muitas vezes, se a gente se expõe num período prolongado de fome, tá? Aí, além dos desafios fisiológicos, dos desafios emocionais que a gente enfrenta e dos desafios sociais que a gente já falou um pouquinho, dos amigos oferecendo, enfim, a gente também tem os desafios do ambiente, né? Quais são os desafios do ambiente? Aqui a gente está num ambiente virtual, a gente está no Instagram. Se a gente curtir comida, essa comida vai começar a passar com mais frequência na nossa timeline. Se a gente curtir uma promoção de comida, isso aí vai marcar como se fosse marcar gado, né? E vai ficar passando anúncios desse tipo na nossa timeline. Então, nesse ambiente virtual, a gente também precisa pensar no que a gente está colocando, no que a gente está se expondo. Quais são os conteúdos que estão passando à nossa volta? Se a gente tem o objetivo de emagrecer, os conteúdos que estão aparecendo para mim, eles contribuem para que eu siga nesse objetivo ou eles acabam me levando contra esse objetivo? As pessoas que eu sigo no Instagram, elas estão me incentivando, né, a mudar meus hábitos, a continuar com os hábitos que eu consegui, a ser uma pessoa melhor, ou as pessoas que eu estou seguindo nesse ambiente virtual, elas estão me influenciando a ir para um caminho que não é o caminho, tá bom? Bem-vindo, Fabiano, Vivi, Juju, Jace, Regina, nossa colega, muito bem. Então, não consegui ver. Fernanda, muito bem. Então, entenderam? A gente está num ambiente virtual e esse ambiente faz parte. Assim como, se a gente pega do trabalho para casa, a gente vai estar vendo, vai estar tendo estímulos que nos levam a vontades, que não necessariamente a gente estava pensando em pedir um lanche pelo iFood, mas a gente está saindo tarde do trabalho e passou por um anúncio do iFood, o que a gente faz? A tendência de tomar essa decisão mais rapidamente, sem pensar, quando a gente tem um estímulo no ambiente, é muito mais fácil. Então, qual é a solução? É a gente utilizar os estímulos no ambiente de uma forma assertiva, né? Como que você está cercada? Como que o seu ambiente está cercado? Tem gente que me diz assim, nossa, sabe, na minha casa, olha, tem meus filhos, tem meus sobrinhos, enfim, tem meus netos, e tem muita coisa que eu não posso comer e é difícil resistir, né? Tem gente que tem medo da própria casa, do seu próprio ambiente. Então, como deixar esse ambiente mais funcional para os seus objetivos, né? Sempre tem uma solução. Não vai deixar de fazer a sobremesa para todo mundo, mas talvez reduz ou faz porções individuais de sobremesa gourmetizada, né? Dá uma... enfim, tem estratégias para lidar com essas questões que vocês podem adaptar, tá? Então, nesse sentido, vocês vão lidar com o ambiente de uma forma assertiva.